A paz de Cristo, muito bom dia. Faz tempo que eu não apareço por aqui, né? Mas eu tô sempre fazendo meu devocional, só realmente não deu para gravar os vídeos como eu gostaria. Mas hoje eu resolvi retomar. E hoje eu quero conversar com vocês sobre Davi. Eu tô lendo a sequência de salmos, todos os dias eu tenho postado aqui no meu Instagram. Esse vídeo também vai para o YouTube, mas no meu Instagram todo dia eu coloco a Bíblia para você ler assim, né, durante um ano inteiro. E agora nós chegamos na parte de Salmos. Faz aí um tempinho já que a gente está lendo Salmo todo dia. Então são 3 salmos que a gente lê por dia para completar essa leitura anual. E uma coisa que sempre me chamou a atenção é por que Davi foi chamado como o homem segundo o coração de Deus. Quando você começa a ler as Escrituras Sagradas, quando você começa a ler desde Gênesis, o Antigo Testamento, ele mostra muito como é a nossa natureza humana. E é isso que eu acho tão espetacular nas Escrituras Sagradas. Imagina um livro que todos falam, foi escrito por homens, por isso que eu não acredito. Se você for ler uma biografia de alguém nos dias atuais, muito provavelmente essa pessoa, se ela for escrever sobre ela mesma, ela vai mostrar sempre os pontos bons, o melhor que ela tem, né? Vai mostrar os seus feitos, mas assim, sempre mostrando um lado positivo, vamos dizer assim. E quando você lê as Escrituras Sagradas, você percebe que é diferente. Parece que mostra o pior das pessoas. Tem ali personagens que são mostrados, que tem uma vida santificada, uma vida devota a Deus, mas assim, a grande maioria tem uma vida, vamos dizer, torta, né? Que não condiz com a palavra. E você se pergunta assim, nossa, mas por que Deus quis mostrar isso pra gente? Quis mostrar a nossa realidade, né? Quem nós somos de verdade. Nós somos pecadores. E nós temos uma natureza humana que é difícil de lidar. E que só pela misericórdia do Senhor mesmo em nossa vida. Então isso foi uma coisa que sempre me chamou muita atenção. Por que Davi era chamado o homem segundo o coração de Deus? E ele cometeu tantos erros. O mais conhecido dele é o que aconteceu com Batseba, né? Ele se envolve com ela, que era esposa de um dos seus soldados mais importantes do seu exército, engravida ela, tenta fazer ali toda aquela tramóia para esconder, fazer com que Urias se deitasse com ela para de repente depois ela dizer que estava grávida dele, né? E nada disso dá certo. Aí ele manda matar Urias. Então esse é o maior pecado de Davi, que é relatado aqui. Ele manda matar Urias para esconder o seu pecado, né? O seu crime. E o que diferencia Davi dos outros é que quando Deus confronta Davi através de um profeta, mostrando para ele que ele tinha pecado, né, que não estava encoberto de Deus aquilo, ele podia encobrir dos homens, mas não estava encoberto de Deus, Davi se arrepende. Ele se arrepende verdadeiramente e Deus perdoa ele por isso. Claro que tem as consequências, né, que nós vamos ver no decorrer da história, a gente vai ver que teve uma consequência esse pecado de Davi. Mas Davi mostra essa dependência de Deus, esse arrependimento. E quando a gente começa a ler os Salmos, a gente vai perceber, não só aqui no Salmo, mas também nos outros livros, né, nos livros de Reis, que Davi teve uma vida muito difícil, muito conturbada, no meio de muitas batalhas, de muitas perseguições, muitos inimigos. Mas o que me chama a atenção quando você lê os Salmos é que ele tem uma dependência genuína de Deus. Ele nunca quis resolver as coisas por conta própria. Por mais que seus inimigos viessem até ele, perseguiam ele, falavam mal dele, porque ele deixa muito claro isso nos Salmos, né? Ele confiava que Deus iria resolver
esse problema para ele. Então hoje, no versículo que eu li para vocês, que está em 62, no Salmo 62, fala assim, no versículo 7 ao 8: a minha salvação e a minha honra depende de Deus. Ele é minha rocha poderosa e meu abrigo. Confio sempre em Deus, meu povo. Abra um coração para Deus, pois Ele é nosso refúgio. E quando você vai lendo, ele, né, tem momentos aqui que ele pede para que Deus vingue esses inimigos dele, faça alguma coisa, mas depois ele mostra que ele não vai fazer isso. Ele está colocando isso nas mãos de Deus. Isso deixa um ensinamento muito grande para nós. Por que ele era um homem segundo o coração de Deus? Porque mesmo diante de todas as batalhas, de todas as dificuldades, ele dependia somente de Deus na vida dele, para livrá-lo, para honrá-lo. E ele se alegrava mesmo no meio das dificuldades, mesmo no meio. Tem salmos lindos aqui que ele canta, que ele glorifica a Deus. E é esse ensinamento que Davi deixa para mim, que por mais que eu esteja passando por dificuldades, por mais que eu esteja passando por aflições na minha vida, muitas vezes não é perseguição de inimigo, não são guerras, mas são coisas internas, né? A gente tem muito... Eu falo que o nosso pior inimigo somos nós mesmos, gente. Eu não sei vocês, mas os nossos pensamentos, as dúvidas que vêm no nosso coração, né? A ansiedade, medo, tudo isso é pior do que alguém externo falando no nosso ouvido. Pior do que alguém nos perseguir é nós mesmos nos perseguir. Eu não vivi um período desse, por isso que eu fiquei um pouquinho afastada. Porque por mais que você caminhe com Deus, a tua mente, ela te sabota. Você se sabota. E colocar isso nas mãos de Deus, pedir para que Ele te livre disso, não dá voz por muito tempo. Por um período não tem jeito, parece que a gente é fraco, né? E a gente cai diante dos nossos próprios questionamentos, das nossas dúvidas, da nossa mente. Mas coloque no altar do Senhor. E eu vinha vindo de um período muito conturbado com relação a esse tipo de pensamento. Pensamento de fracasso, pensamentos de que eu não sou digna, pensamento de acusação e coisas que eu deveria ter feito e que eu não fiz. Isso não é de Deus, Ele não quer isso para nós. E aí ontem, ao ler as escrituras, veio uma palavra para mim, não sei se foi, eu acho que foi anteontem, não foi ontem, não, foi anteontem. Veio uma palavra para mim que está no livro de Ruth, eu até publiquei aqui, e colocar aos pés do Senhor, que Ele é nosso resgatador, né? Colocar tuas preocupações aos pés de Cristo, colocar aos pés do nosso Deus, que resolve todas as coisas. Ele é nosso refúgio, Ele é nossa salvação, Ele é nosso abrigo. E até isso que você sente internamente, coloca sobre os pés dele e fala, seja sincero: Deus, eu não consigo tirar isso de mim, Senhor, me ajuda. Tá me travando, tá me impedindo de ir adiante, tá me impedindo de ser uma pessoa feliz, de ser uma pessoa grata, porque esse tipo de pensamento te impede, né? E mesmo diante de todas essas lutas, confia em Deus. Essa é a mensagem de hoje. Abra o coração para Deus, pois Ele é nosso refúgio. Então, se você nesse momento está se sentindo triste, está se sentindo angustiada, desamparada, com ansiedade, com medo de alguma coisa, coloca tudo isso aos pés do Senhor. Abre seu coração para Ele. Não vai abrir para outra pessoa. Abre para Ele, se ajoelha e coloca tudo aos pés dele. Fala: Senhor, é isso que eu estou sentindo. O Senhor me conhece, tu sondas o meu coração, tu sabe exatamente o que está no íntimo do meu coração. Mas eu confio em Ti, Senhor, eu só tenho a Ti. E abre seu coração para Ele, você vai ver que Ele vai te restaurar, que Ele vai te trazer essa paz que a gente fala, né, que a gente não tem entendimento. É a certeza que tudo vai passar. Que por maior que seja a dificuldade que a gente esteja tendo na nossa vida nesse momento, e muitas vezes nem é tanto assim a nossa mente que aumenta essa dificuldade, porque, olha só, eu, por exemplo,
Eu tenho uma casa para morar, eu tenho comida na minha mesa, eu tenho saúde, eu tenho trabalho, eu tenho esposo, eu tenho minha família ao meu lado. Eu tenho tudo, eu tenho Cristo. O presente maior que eu recebi foi o amor de Cristo. Foi Ele ter me alcançado, foi Ele ter me colocado no livro da vida. Foi eu poder vir aqui e falar do seu amor. Esse é o maior presente, só por isso eu já deveria ser grata, mesmo que eu não tivesse mais nada. Mas às vezes a gente não se sente assim. Mas que você, nesse dia de hoje, que você está vendo esse vídeo, se você está se sentindo dessa forma, coloca tuas preocupações e confia no Senhor. Abre teu coração para Ele. Faz como Davi, que mesmo sendo um homem pecador, com todos os erros, igual nós, ele confiava em Deus. E diante de todas as dificuldades, ele colocava tudo nas mãos de Deus. Deus iria ajudá-lo a passar por tudo aquilo. Ele iria resolver a sua situação. Tá bom? Então esse era o recadinho que eu queria deixar aqui hoje para você. Desejo que você tenha um dia maravilhoso e que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Confia nele, que ele tem o melhor para cada um de nós. Ele nos ama, ele é nosso Pai, nosso Pai. Enquanto a gente não tiver isso impregnado no nosso coração, de que ele é nosso Pai e que nos ama tanto, a gente vai continuar passando por essa vida sofrendo, angustiado. Mas ele consegue tirar essa angústia do nosso coração, tá bom? Um beijo. Até a próxima.